Alô, alô, comunidade canábica, aqui Mob Dick Show, com uma entrevista simplesmente sensacional. O grande André Barros, grande advogado da Marcha da Maconha e meu candidato a vereador no Rio de Janeiro. Presta atenção, 50 do PSOL, 4,20 da planta e aperta o verde. 2 vezes, entendeu? Olha só, então, muito bom dia para você, André Barros. Pô, eu que agradeço. É uma honra. Só conversar contigo já é uma honra. E você votar em mim, o Petralha, o Dick, né? Para mim é uma honra total. Então, pô, já pensou? Além de ter o prazer de ter sua amizade, conversar contigo, você apertar 54,20, depois não esquecer e apertar de novo o verde, para mim é uma honra inenarrável, sensacional. Estamos todos honrados aqui. E agora vamos ao que interessa. André Barros, quem são seus pais e onde você nasceu? Conta pra mim. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro em 1966, no dia 26 de abril de 1966. Quando eu nasci, o meu pai estava sendo caçado pela terceira vez na ditadura militar. O meu pai foi proibido de ser jornalista com 24 anos em 64, no ato institucional número 1. O meu pai foi o CACO, que era o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, da Faculdade Nacional de Direito. Existia o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, e que era super importante, o meu pai era o presidente. Foi a primeira eleição depois do golpe militar, na realidade, foi realizada na Faculdade Nacional de Direito para o Centro Acadêmico CACO. Meu pai foi eleito presidente e o CACO foi fechado pela ditadura militar. E em 66, o meu pai foi caçado como candidato, porque eles caçavam a pessoa quando ela já tinha sido eleita. O meu pai não, meu pai foi um dos poucos, eu acho que até o único em 66, caçado como candidato a deputado estadual. Ele liderava as pesquisas. E, inclusive, a pessoa que recebeu o número dele foi o terceiro mais votado. Então, meu pai foi caçado no ato institucional número 3. Eu sou filho também da Ana Lúcia, que era casada com meu pai. Meu pai já faleceu, minha mãe está viva, forte, linda. Minha mãe tem... Ela diz que não tem problema, ela tem 75 anos. Sua mãe é sensacional, André. Sua mãe é maravilhosa. Eu conheci ela. Psicanalista, militante da Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa, Ana Lúcia Barros. E a minha mãe era era porque minha tia Vera também já faleceu. Ela era a irmã mais velha da Vera Silvia. Uma figura muito importante na história do Brasil, na história real do Brasil, da luta contra a ditadura. Quem era sua tia e o que você fazia naquele carrinho de bebê? Bom, eu sou sobrinho, muita honra da Vera Silvia, tia Verinha, que eu era o único sobrinho dela. Sempre fui o único sobrinho, porque ela só tem uma irmã que é a minha mãe, mais velha. Eu sou filho único. Sou filho único porque a minha família vivia fugindo da ditadura militar. E a minha tia foi a única mulher que participou da ação armada do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick no dia 4 de setembro de 1969. E o levantamento dessa ação foi realizada pela minha tia com 21 anos de idade, e ela me levou, eu tinha 3 anos de idade, porque a minha tia, eu era muito ligado a ela, sempre fui, sou sobrinho único, né? E a minha tia sempre gostou muito de criança, então ela vivia comigo. O meu pai e a minha mãe não sabiam disso, para deixar claro, eles não autorizaram, não sabiam disso. Meu pai não gostava dessa história, ele ficava bravo. Ele dizia para mim, quando tu ficar mais velho, quero ver se tu vai gostar, levar teu filho no sequestro do embaixador americano. Mas o meu pai e minha tia se adoravam. Meu pai era comunista,
socialista contra a luta armada. Meu pai era contra a luta armada. E a minha tia era da luta armada. E aí, como é que aconteceu? Como é que foi isso? Conta pra mim. A tia Verinha, na realidade, ela era noiva, assim, noiva, companheira do José Roberto Spengler, que foi assassinado com mais de 30 tiros pela ditadura militar. Estouraram um aparelho, depois do sequestro do embaixador americano, um aparelho onde estava a minha tia. O aparelho é onde eles ficavam, era tipo uma geladeira. Quando o guerrilheiro estava muito perseguido, eles alugavam um apartamento e eles ficavam sem poder sair, sem abrir janela, sem atender telefone. Mas peraí, me conta a história do sequestro, cara. A sua tia andava com você, com carrinho de bebê. A minha tia me levou, ela fingindo que era minha babá, ela tinha 21 anos, eu 3 anos. Então, ela passou na porta da casa do embaixador, que ficava na São Clemente. Ela me disse várias vezes que não me levaria numa ação tão perigosa mais de uma vez. Ela disse que foi uma vez só. O Cid Benjamin, jornalista, que está na BI, que ficava na retaguarda, que ele dirigia, né, o Fusca, ele disse que foram umas 3 vezes, mas a tia Verinha disse que foi uma vez só. Então, ela passou na porta da casa do embaixador, fingindo que era minha babá, e conquistou a confiança do segurança da casa do embaixador. Olha só. Bateu um papo com ele e tal. Obviamente, o cara era muito bonita. Aí ela ganhou a confiança dele. Aí ela disse para mim que no dia seguinte ela foi sozinha e o cara colocou ela dentro da casa do embaixador, porque o cara quis contar vantagem para o chefe da segurança. Olha aqui, ó, olha que gata, né? O cara quis contar vantagem. E até tem um filme, né? Que o filme insinua que ela passou uma noite com o cara. Ela disse que isso não é verdade. Até ela disse que não teria nem problema em relação a isso. Tem certos momentos que a imaginação da gente é mais legal do que os fatos do jeito que aconteceram. Então eu imagino que ela jogou o maior charme pro cara. Não, mas é que ela disse o seguinte, naquela época até, pô, se uma garota nova, pô, já fosse passar uma noite com um cara no primeiro dia, isso seria até uma bandeira. Certo. Né? Então, o cara botou ela dentro da casa do embaixador e ela é uma das pessoas mais cultas e inteligentes que eu conheci na minha vida. Ela tirou 10 em matemática no vestibular, em tudo. Minha avó dizia que ela e o namorado só estudavam e transavam. Ficavam no quarto transando e estudando. Minha avó dizia isso. Então, minha tia era fera em matemática, com números, e ela decorou todas as placas dos carros, e o segurança disse que o embaixador fazia o mesmo trajeto todo dia, e que em tal dia o embaixador iria fazer aquele trajeto porque, sei lá, tinha algum lugar para ir. E ela verificou que o embaixador usava um carro sem a bandeira dos Estados Unidos. Então, ela sabia a placa e o carro. Aí, no dia da ação, inclusive no dia da ação, porque era aqueles, acho que era Dodge Dart, né? Aqueles carros de embaixador grande, né? Dodge Dart, Galaxy. Aí, no dia, ela ficou na São Clemente com a Rua Marx, lá na ponta, ela que ia avisar o carro. E passou um carro do embaixador de Portugal antes. E o pessoal ficou oriçado e ela olhou e falou, não é esse. Eles quase sequestraram o embaixador de Portugal. Coitadinho! Iam trocar por quantos guerrilheiros o embaixador de Portugal, né? Talvez por alguns bacalhaus, né? Porra, eles não iam trocar por ninguém, né? Mas aí ela avisou e parou. E aí veio o carro do embaixador americano. Ela avisou, é esse, é agora. E aí eles fecharam o carro do embaixador americano, Charles Elbrick, e sequestraram ele. Levaram. Aí quem participou da ação, não ficou na casa.
Quem participou da ação não ficou na casa. Eles levaram para casa, que é a Barão de Petrópolis, em Santa Teresa, levou ele para casa e ele ficou lá na casa, ficou o Gabeira, né, conhecido Gabeira. O Gabeira não tinha autorização naquela época para usar arma pela organização, porque ele não tinha treino ainda. Mas o Gabeira ficou na casa, então eles entregaram o embaixador e também foram eles que participaram da devolução do embaixador. A minha tia, quem participou da ação, só participou da entrega do embaixador na casa e quando o embaixador foi devolvido num jogo no Maracanã. Tem uma situação muito interessante, uma habilidade especial da sua tia, que eu gostaria de falar, que você contasse. Ela era habilidosa com as duas mãos, não era? A minha tia era famosa. Por que descobriram isso? Porque a minha tia tinha medo de barata. Minha avó, dizia, mas como é que pode? A menina tinha medo de barata. Porque quem caguetou minha tia para a família fui eu. Eu caguetei minha tia para a família. Porque a minha tia chegou lá em casa e jogou a bolsa dela em cima da mesa. E eu, com 3, 4 anos de idade, meti a mão na bolsa e peguei a pistola dela. Eu me lembro, a Lourdes e a Dete, né? Duas baianas maravilhosas, eram empregadas lá em casa. A Lourdes, que era empregada, a Dete era irmã da Lourdes. E a Lourdes pegou a arma e a tia Verinha pediu para a Lourdes não contar, mas a Lourdes não podia deixar. A Lourdes contou para o meu pai. Aí que descobriram que a tia Verinha estava na luta armada. E ela era famosa porque ela furava cerco com as duas mãos, ela atirava com as duas mãos. Muito bem. E até ela dizia que gostava mesmo de pistola. Acho que era até aquelas menores. Ela disse que gostava muito daquelas pistolas menores, que era boa de guardar, e dava para guardar duas. Então ela atirava muito bem com as duas mãos e furou vários cercos dessa forma, porque ela já era famosa. Os caras diziam, essa mulher atira bem, hein? Então o pessoal já ficava com medo dela. E ela metia a bala com as duas mãos. Furou muito cerco assim, né? Ela era professora de tiro da organização, né? É o seguinte, eu sou treinado, não sou fofoqueiro. Por quê? Porque eu sou treinado a vida inteira, eu sabia de tudo e não podia falar nada. No colégio, eu sabia de tudo que estava acontecendo, não podia falar nada. Então, eu sou treinado. E participei de toda aquela luta com a minha avó da anistia, da abertura política, da democracia. Fui a várias chegadas de pessoas que foram banidas. Na do Brizola, você foi? Do Brizola, olha, do Brizola, porque foram tantas, eu acho que do Brizola eu fui. Eu tenho certeza que eu fui da do Prestes, Vladimir, Gabeira, acho que do Brizola também, porque, inclusive, meu pai era muito ligado também ao trabalhismo, né? Eu sei que depois sempre tinha feijoada. Sempre tinha feijoada. Sempre, sempre. O Gabeira, que a gente falou, que eu sempre chamo ele até hoje de tio Joaquim. Eu me lembro que a do Gabeira, no dia que ele chegou, o Flamengo tinha sido campeão. E aí o aeroporto estava lotado, mas tinha mais gente para receber o Gabeira do que receber o Flamengo. Ah, vai para lá! E ontem tinha quantas pessoas para receber o Botafogo? Olha só, eu sou Botafogo, né? O time, a instituição das mais importantes, para mim, a mais importante do futebol mundial. Mas esse detalhe do Flamengo, quer dizer, no dia da chegada, eu não esqueço. Estava lotado, estava lá a charanga do Flamengo e tal, e o Gabeira chegando. Só que a galera esperando o Gabeira realmente, estava lotado, né? Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui e um parêntese. O meu Flamengo, ele deu uma demonstração de essa diretoria de fascismo, nazismo, esse imbecil que é o presidente do Flamengo, sentando com esses bolsomínios, sentando com aquele Mário Frias. É porque eu sou Flamengo, eu não sou diretoria do Flamengo, porque eu estava quase virando torcedor do Fogão, viu?
Não, não precisa, olha só. Eu sou um militante político em tudo que eu faço na minha vida. E tenho uma grande vida relacionada ao Botafogo. Eu sou fundador da maior torcida organizada do Botafogo, torcida jovem. E eu participei no Botafogo da luta para tirar um ditador do Botafogo, que era o Charles Borer, irmão do Cecil Borer, que foi o chefe do DOPS do Brasil, um lugar onde as pessoas eram assassinadas sob tortura e desapareciam. O Charles Borer foi presidente do Botafogo. E eu não deixei de ser botafoguense. Pelo contrário, nós tiramos o Borer, nós lutamos contra o Borer, sei lá, uns 5 anos para tirar o Borer da presidência e nós tiramos. Eu não vou deixar de ser Flamengo por causa da canalice dessa diretoria, né? Mas eu tô de olho, cuidado! Mas o Botafogo está de portas abertas. Você tem esse passado de luta sempre defendendo a liberdade, sempre contra as ditaduras. Então, isso é uma coisa que está gravada, isso está gravado a ferro e fogo em você, e a amor em você. Agora, eu queria saber como é que você se formou como profissional e por que essa opção pelo direito? Petralha, meu irmão Dick, o seguinte, o meu pai foi proibido de ser jornalista com 24 anos de idade. Era a profissão que meu pai amava. Meu pai foi tudo no jornalismo. Mas ele, naquela época, para se formar jornalista, não precisava. Então, meu pai se formou como em direito. E meu pai foi um grande advogado. Meu pai foi do Conselho Federal da OAB, um grande advogado criminalista, tem foto dele no primeiro tribunal do júri. E eu sempre quis ser advogado. Eu lia com meu pai os processos, né? Desde jovem, desde adolescente. Descobri até uma falha num exame grafotécnico de uma assinatura, de um processo famoso que terminou até no Fantástico. Então, sempre quis ser advogado. E me formei em 1988. E eu já fazia estágio no Tribunal do Júri. Então, na realidade, eu comecei... O primeiro julgamento que eu fiz a sustentação oral foi em 1987. E assim que eu me formei, quer dizer, eu já participava daquelas lutas todas, né, da anistia e tal. E assim que eu me formei, 2 anos depois, eu já fui chamado, já entrei na Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu entrei na Comissão de Direitos Humanos da OAB com 2 anos de formado, porque não podia entrar antes, senão já tinha entrado. E, inclusive, eu era também o advogado, assim, bem novinho, mascote do grupo Tortura Nunca Mais. Eu nem era formado, eu participei no Instituto Médico Legal, a gente olhava os livros do Instituto das pessoas mortas em 64 até 70 e tal, né? E aí a gente lia os livros como o Brasil Nunca Mais, e lá estava no livro escrito o dia que a pessoa morreu, e o dia, né? O Brizola que abriu esses livros do Instituto Médico Legal. E a gente ficava comparando o livro Brasil Nunca Mais com o livro do Instituto Médico Legal, porque normalmente os guerrilheiros eram enterrados como indigentes. Eu achei vários. Era a coisa mais maluca, porque era numa sala fechada, tinha o SNI estava lá dentro, o cara do SNI ficava lá dentro, e quando a gente descobria um morto, na realidade, né, a gente comemorava, né, porque o negócio era achar a pessoa e ligar com a família. Achei, tá aqui, ó, achei. Era uma festa, entendeu? O grupo Tortura Nunca Mais. Então, a minha militância como advogado começou muito cedo. E aí você escolheu uma linha como advogado que foi a Marcha da Maconha. Você, o Nilo Batista, grande professor Nilo Batista, que também foi advogado da primeira Marcha da Maconha, e você estava nessa situação e com muito orgulho eu queria que você contasse isso. Bom, primeiro é o seguinte, eu sou mestre em ciência penal e a minha orientadora foi a Vera Malaguti Batista. Vera Malaguti Batista, casada com o Nilo Batista.
Nilo Batista que fez o meu HC. Exatamente. O Nilo Batista foi o presidente da banca que eu fui aprovado no mestrado. Então, o Nilo Batista é a pessoa que eu amo e a Vera também. E aí, o que aconteceu? Em 2008, 5 pessoas foram presas por estarem divulgando a Marcha da Maconha. E foi à noite. E nessa noite, o Botafogo tinha sido campeão. Campeão com um gol do Renato, 1-0 em cima do Fluminense. O Renato que tinha sido suspenso pelo uso de maconha. Inclusive, conseguiram reduzir a pena dele, porque demonstraram que, esportivamente, não tinha nenhuma vantagem. A única vantagem é o cara dormir bem na véspera, né? Mas não tinha nenhuma vantagem. Reduziram a pena dele e o Renato fez o gol, Botafogo campeão. E eu sempre... eu sou um torcedor fanático, na realidade, né? Fanático no bom sentido. E eu estava em General Severiano comemorando o título e me ligaram, porque o Nilo falou para me ligar e também o Mink, o Gabeira falaram para me ligar, porque os caras estavam presos lá. E eu disse assim, não posso ir, eu já bebi todas, estou com a faixa de campeão, o Botafogo foi campeão, procura outro, porque o advogado precisa ter o decoro, senão ele pode ser suspenso na OAB, né? Aí os caras demorou um pouco, eles ligaram de novo, falaram assim, André, pelo amor de Deus, tu tem que chegar aqui, porque já levaram a gente em 3 delegacias. A pior coisa de uma pessoa presa é quando começa a ir para tudo que é lugar e não para numa delegacia. Quem está preso fica apavorado, né? Vão matar, vão sumir com a gente, né? Então, eles ligaram desesperados. E aí eu falei, olha só, eu pensei, entre o decoro do advogado e o direito de liberdade, a OAB vai me absolver, porque eu vou lá para tirar 5 pessoas presas, né? E aí cheguei com a camisa do Botafogo, a faixa de campeão, com uma cerveja na mão, e cheguei na porta da delegacia e falei, o delegado não estava lá o chefe da delegacia, falei para ele, olha só, o senhor não pode prendê-los por isso. Essa conduta, ela é da lei 9.099, não tem prisão. Vamos fazer o seguinte? Porque o policial também ele quer fazer o termo dele e passar para outro, né? Ele não quer ficar ali trabalhando horas. Eu falei para ele, olha só, fazer o seguinte, eu vou lhe entregar o meu cartão de advogado, tá o endereço do meu escritório está atrás, os 5 que estão detidos, presos, não vão prestar depoimento aqui, só em juízo, e o senhor preenche o termo, traz aqui para a gente assina e vamos embora. Acabou a conversa. E aí o policial, pô, doutor, o senhor resolveu o assunto, né? Pô, vamos ficar aqui até que horas? Porque já tinham levado eles para 6ª DP, 9ª, 6ª, e voltaram para a 9ª, que é no Catete. Então, assim eu entrei na Marcha da Maconha e fui filmado, inclusive, pelo programa do Wagner Montes. No programa dele, ele disse assim, olha só o advogado dos maconheiros, chegando aí, o advogado da erva do capiroto. E gravou, né? Eu dava aula numa faculdade no centro, a SUESC, e quando eu cheguei na faculdade, todo mundo sabia. O diretor me chamou, falou assim, André, estão contando a história aí que eu não acredito. Só que o diretor é botafoguense. Eu falei para ele, olha só, eu sou fogão, tu também é, nós ganhamos o campeonato e isso que estão contando está tudo certo. Mas tirei meus clientes da cadeia. Mas aí eu comecei, aí que eu entrei na marcha, porque o que aconteceu, o que eu observei é que a galera estava, porque o Nilo ainda não tinha efetivamente feito uma medida judicial, certo? Ninguém ainda. Eles não tinham um advogado. E eu falei para a galera, não, vocês precisam de um advogado, senão vocês vão se ferrar sempre. E vamos entrar. Aí eu fiz o primeiro ofício da Marcha da Maconha, eu que fiz, porque a lei fala, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público
independentemente de autorização, sendo apenas exigido um prévio aviso. E aí eu fiz os ofícios avisando que ia ter a Marcha da Maconha, o lugar, o horário, o trajeto, e eu entreguei pessoalmente, porque todo mundo estava com medo, né? Eu entreguei o primeiro ofício da Marcha da Maconha no batalhão do Leblon. Que genial, cara, que genial. Quando eu cheguei com o ofício, o batalhão parou, né? Eu cheguei e falei assim, olha só, cheguei de terno, gravata, novinho, né, ainda. Cheguei, olha só, eu vim aqui, novinho não, mais ou menos, né, 2008, né? Não novinho não, mas já eu vim aqui entregar o ofício da Marcha da Maconha. Quando eu falei isso, o cara acho que tomou um choque, né? Naquela época, né? O policial tomou um choque, meu Deus do céu. E foi falar com o comandante lá, sei lá o quê. E me deram um chá de cadeira de horas, de horas. Mas eu fiquei lá, porque o advogado tem que ser bom de chá de cadeira. O advogado não pode brigar, né? O advogado não pode brigar. O negócio do advogado é resolver o problema do cliente, né? No caso ali eram meus companheiros, era a Marcha da Maconha. Mas aí eu fui recebido pelo maior, sei lá, não sei esses cargos, é o tipo comandante do batalhão. É o coronel que comanda o coronel. Porque o cara falou, o outro policial falou para mim, olha, o coronel só recebe autoridade. Recebido pelo coronel, me deram café, água e tudo mais, e saí com o ofício protocolado. E depois eu fui na 14ª, na delegacia do DP, né? Também ali perto, no Leblon, e também cheguei na 14ª, falei, vim aqui entregar o ofício da Marcha da Maconha. Porra, foi outro chá de cadeira. Então, mas por quê? Porque, como a gente fez o que está na Constituição, que é fazer um aviso prévio por ofício, eles proibiram a marcha de 2008, mas em 2009 nós fizemos os ofícios e já entramos com habeas corpus preventivo, mostrando que a gente tinha feito o que diz a Constituição. E até quem comandou esse habeas corpus foi o escritório do Nilo Batista, mas eu assinei, eu participei também de tudo isso, né? Emílio Figueiredo. O Emílio sempre foi advogado, tal, sempre foi advogado. Mas o Emílio ali, ele militava mais, né, na questão dos plantadores mesmo. O Emílio sempre foi uma pessoa militante da questão da plantação. Doutor Emílio Figueiredo e Ricardo Nemer, dois grandes advogados. Dois grandes advogados, claro, mas o Emílio era muito novo ainda, então essa parte jurídica, o Emílio, obviamente, sempre acompanhou, mas ele ainda não estava muito direto nessa, né? Tinha o escritório do Nilo Batista, eu e tinha o Gerardo, que era o advogado que está morando, pediu exílio do Brasil e está morando no Uruguai. E aí, obviamente, o Emílio e o Ricardo sempre participaram, porque os nossos guerrilheiros sempre foram os plantadores. Os plantadores, porque eles eram que corriam os maiores riscos, né? Depois, obviamente, assim, quem mais corre risco no Brasil são os negros e os pobres, em relação à maconha. Mas em relação à questão da militância ali da marcha, o Emílio, o Ricardo, o William. O William é nosso pioneiro plantador, cultivador, tem o fundador do Grow Room, cara. Grow Room que ajudou e ensinou muita gente a plantar. Então, até ele foi um dos presos que eu fui lá no dia que foi preso na 9ª DP. O William? O William era um dos presos. O primeiro preso da Marcha da Maconha. Deixaram ele sem camisa, sem camisa. Mas, então, eles tinham uma militância depois que eles entraram mais na coisa jurídica mesmo. Mas, então, a gente ganhou os habeas corpus em 2008, em 2009, 2010, 2011. Em 2009, proibiram 10 marchas da maconha em todo o país. E era uma coisa orquestrada, porque eles sempre faziam nos plantões da madrugada de sábado. O Ministério Público entrava com uma medida inominada depois de meia-noite de sexta-feira, depois de meia-noite, né, na madrugada de sábado, e os juízes nos plantões concediam a liminar
proibindo a Marcha da Maconha. Então, a galera organizava a marcha toda, chegava sábado lá, estava lá a polícia com uma ordem judicial proibindo a Marcha da Maconha. E assim eles proibiram 10 marchas em todo o país. E nós pegamos todas essas decisões, todos esses pareceres, e fizemos uma representação em 2009 à Procuradoria-Geral da República. Eu sou um dos autores e um dos signatários. Encaminhamos à Procuradoria-Geral da República porque a gente sabia que a procuradora interina, Débora Duprá, ela tinha uma posição bem avançada, bem progressista, né? Porque ela entrou no intervalo, o procurador era o Geraldo Brindeiro, apelidado de Arquivador-Geral da República, né? Aí a gente sabia que ela estava interina e entramos nessa época e a Débora Duprá, com base na nossa representação, ela realmente, em um mês só, ela fez 2 ações magníficas. Pô, ela é uma procuradora, ela é genial, é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, altamente culta, né? E ela fez 2 ações: ação de descumprimento de preceito fundamental em relação à lei de drogas, a Lei 11.343, e essa ação recebeu o número 187, a DPF 187. E ela fez uma ação direta de inconstitucionalidade, que recebeu o número 4274, contra o Código Penal. Uma contra a Lei de Drogas, outra contra o Código Penal, em relação ao crime de apologia. Essas ações ficaram paradas. Foi distribuído para o Celso de Mello, a 187, e elas ficaram paradas. E aí, em 2011, teve a Marcha da Maconha de São Paulo. Eles pedem vista desses processos, né? Ele fala assim, e aí para tudo, né? Não, é porque foi distribuído para o Celso de Mello, não é porque é humanamente impossível. São 11 ministros para receber recursos do país inteiro, entendeu? Eu só acho que eles demoram muito no julgamento, os votos são muito extensos, deveriam ser mais curtos, né? Mas o Celso de Mello não podemos reclamar, porque ele ficou com a ação, foi protocolado em 2009. Esse Celso de Mello não é aquele que é primo do Collor? Não, não. O primo do Collor é o Marco Aurélio. O processo estava lá parado. Em 2011, teve a Marcha da Maconha de São Paulo. E eu cheguei cedo, eu fui na primeira, aliás, a primeira Marcha da Maconha de São Paulo, a rigor, foi a do Ibirapuera. Porque teve uma anterior, mas era um grupinho que não saiu. A primeira, realmente, eu fui. Foi no Ibirapuera. E diziam que se tivesse um cartaz com a planta, ou se falasse a palavra maconha, ia todo mundo preso. Aí a galera saiu cantando 1, 2, 3, 4, 5 mil, vamos legalizar a pamonha no Brasil, né? Mas aí, em 2011, Marcha da Maconha de São Paulo, 2011, eu cheguei cedo e fui na casa do William. O William morava em São Paulo. E o William estava com uma faixa preta enorme. E ele disse assim, André, temos que pintar alguma coisa nessa faixa. O que a gente pinta? Eu falei, William, bota aí, ó, STF, julgue a nossa causa. A DPF 187. Aí o William, que ele faz bem a faixa, né? Ele pintou maravilhosamente a faixa. De branco, era a faixa de fundo preto, pintada em branco. Pô, a faixa ficou sensacional. E fomos para a marcha. E aí o William ficou lá com a faixa lá na frente, e eu sempre, como advogado, fico atrás entre a manifestação e a polícia. Aí, quando eu vi, porque eu sou acostumado, sou advogado de várias manifestações na minha vida, a polícia sempre chega pela frente, né? Mas nessa, a polícia chegou por trás. E eu olhei para o comandante da polícia e falei para eles, vocês vão atacar a marcha por trás? Aí ele tipo me olhou assim, meio, vamos acabar com essa porra aqui, negócio de maconha, pá, né? Aí eu falei para ele assim, porra, vocês vão legalizar a maconha, vocês vão legalizar a marcha e a maconha no Brasil. O cara ficou puto da vida com ele, olhou para minha cara assim, pô, vai atacar por trás. Aí eles atacaram por trás.
e jogaram bomba para tudo que era lado. Parecia que eles estavam disputando a Terceira Guerra Mundial. Mas aí foi sensacional, foi uma tarde magnífica, porque, inclusive, eu não conhecia o centro de São Paulo, eu já fui a São Paulo várias vezes, mas eu não fazia a ligação das coisas, né? Eu não sabia que a Augusta cruzava a Paulista. Eu conhecia a Augusta e conhecia a Paulista, mas não sabia que a Augusta cruzava a Paulista. Não sabia que a Consolação chegava no final, virava a Consolação, terminava na Praça da República, né? Mas foi uma tarde que a polícia atacava, a marcha dispersava e se organizava em outro lugar. E a polícia atacava. Então, foi um dia, os skatistas, aqueles garotos skatistas de São Paulo, eles foram sensacionais. Eles chegavam com skate assim na cara dos policiais. Foi um dia magnífico, né? Terminou a marcha na frente da delegacia, na Rua Augusta, tá? Com pessoas presas. Então, em razão daquela pancadaria toda, o que aconteceu? As imagens foram para o país inteiro. E saiu nos jornais, na televisão, tal. Aí o Celso de Mello, tu vê só, quem pautou a ação foi a Marcha da Maconha de São Paulo. Eu acho sensacional isso, porque tudo é importante. Não existe nada mais importante, né, na luta. Então, foi importante a gente ter feito a representação. Foi importante a Procuradoria-Geral da República ter movido as ações. E foi importante a Marcha da Maconha, que ela pautou o julgamento. Por quê? O Celso de Mello estava com um processo, ele viu aquelas cenas da polícia barbarizando a Marcha da Maconha, e 15 dias depois da Marcha da Maconha de São Paulo, em 2011, no dia 15 de junho de 2011, o Celso de Mello levou a ação para julgamento no pleno do STF. E nós ganhamos de 9-0. Quer dizer, quem conhecia a Constituição no Brasil não eram os promotores e os juízes de plantão. Quem conhecia a Constituição era a Marcha da Maconha, eram os maconheiros. Então, queria só registrar isso, né, meu irmão? Eu queria saber como é que você, como vereador do Rio de Janeiro, pode ajudar essa cidade, além de ser um extraordinário e valoroso combatente pela legalização da maconha e pela parada dessa perseguição policial, não sei como chamar isso, essa coisa proibicionista. Como é que, além disso, vamos tirar isso de lado, porque um vereador pouco pode fazer, quer dizer, você vai me explicar se pouco pode fazer por isso ou não, mas o que você, como vereador, além de maconha, vai fazer pela cidade do Rio de Janeiro? Eu vou atacar a corrupção ativa, porque as pessoas só falam da corrupção passiva, que são os políticos que levam propinas. Porque, por exemplo, agora na saúde, o secretário de saúde encontraram na casa dele, em Teresópolis, 10 milhões em dinheiro vivo. Mas eles passaram para as empresas que fizeram hospitais que não funcionaram, que compraram ventiladores mecânicos que não funcionaram. Eles passariam, na realidade, passaram uma grande parte, mas eles passariam 1 bilhão. Quer dizer, pega a receita do Estado, numa canetada, passa 1 bilhão para a empresa. Então, 10 milhões que encontraram na casa do secretário de saúde é 1% de 1 bilhão. Então, a gente tem que atacar, obviamente, a corrupção passiva, mas como principalmente prova da corrupção ativa, onde entra e sai governo e apenas cada governo que entra monta uma estrutura de corrupção passiva, quando o governo é corrupto, certo? Que são vários. A maioria deles. Esses governos entram nessa também, porque a estrutura já está montada. E ninguém ataca essas estruturas, porque, na realidade, ninguém fica milionário trabalhando, né? Você pode até, na vida, chegar aí a 2 milhões, 3 milhões, né, de patrimônio, 5, tal, né?
O artista até pode, jogador de futebol. Que artista? Tem 1% dos artistas que tem casa própria, meu irmão. Os artistas são os fudidos. Os artistas são mambembes históricos. Os artistas são poucos esses que fazem esse sucesso todo e ganham esse dinheiro todo. A maioria dos artistas vive muito modesta e frugalmente. E hoje em dia nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a recomeçar. Entendeu? E estamos sendo destruídos por causa desse Mário Frias, desse Bolsonaro. A rigor, ninguém fica milionário trabalhando. Uma pessoa que tem 30 milhões, 50 milhões e mais, é roubando. É impossível a pessoa ficar milionária trabalhando. Tem a mais-valia em cima do trabalho dos outros. Claro, aí é o berço da roubalheira. Vamos deixar bem claro uma coisa. Nós estamos no meio de uma guerra. De um lado está o trabalho, do outro lado está o capital. Então a guerra é essa, meu irmão, não tem conversa. Sim, mas a questão é o seguinte, isso aí, obviamente, estamos totalmente de acordo. É um sistema absurdo. As 6 pessoas mais ricas do país têm mais dinheiro que os 100 milhões mais pobres. Mas eu estou falando o seguinte, no Brasil, principalmente, porque aqui as grandes coisas feitas nesse país sempre foram pelo Estado, nunca pela iniciativa privada. A iniciativa privada nesse país não construiu nenhuma indústria de automóvel, só a Gurgel que faliu. Né? É tudo montador de carro. Exporta minério, recebe placa para montar carro para a empresa estrangeira. É uma elite de vagabundo que nunca produziu nada. E o que eles fazem? Eles se organizam para assaltar o Estado nas licitações públicas. Então, eu vou apurar quais são esses empresários que negociam com o município do Rio de Janeiro há décadas. Isso eu quero descobrir e vou denunciar o Ministério Público, porque o Ministério Público tem que parar de ficar denunciando garoto com mutuca de maconha como traficante, porque eles não recebem 30 mil reais por mês para fazer isso. O salário deles, esse salário alto, uma das justificativas é que eles não podem se corromper. Então, eles têm que atacar os milionários e bilionários, e não garoto de chinelo, pobre, negro, com mutuca de maconha, acusado como traficante. Além de ser racista, cafona, até cafona. Você vai no tribunal, aquelas pessoas cheias de toga, todo acarpetado, condenando garoto pobre, negro, de chinelo, que não teve nem acesso ao ensino fundamental. Por causa de uma lei absurda dessa proibição. Mas não digo só a lei, não. Eu estou dando exemplo da lei de drogas, porque tem muitas pessoas presas, mas o sistema em si é só para prender pobre. E o Ministério Público nesse país tem que começar a acusar os ricos. Já começou, mas não pode existir o combate à corrupção não pode ser de uma operação. Tem que funcionar no país todo, porque a lei é para todo mundo, não é para uma operação com finalidade política. A lei tem que ser tudo. Então, eu vou botar o Ministério Público, eu sou bom de notícia-crime, eu sou o único brasileiro que enfiou uma notícia-crime contra o Bolsonaro por genocídio. E tenho mais 3 por infração às medidas sanitárias, do artigo 268. As 3 eu apelei, já está lá, não morreram, não. Das minhas 4 notícias-crimes contra o Bolsonaro, todas estão tramitando. Só a mídia que não divulga. Eu sou bom nesse negócio de notícia-crime. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu estou logo avisando que se eu for eleito... Espera aí, volta. Não existe se eu for eleito. É quando eu for eleito. Quando eu for eleito, vai ser agora. Vou pegar agora essa eleição. Sendo eleito, eu estou logo avisando a esses milionários e bilionários que assaltam a saúde, a educação. O transporte. O transporte é o seguinte, o cartel é escancarado. Não precisa nem de prova. O cartel do transporte é escancarado. O problema é que o Ministério Público e a Justiça não atuam.
E a gente tem que pressionar, dizer, e até pode fazer uma comissão da Câmara dos Vereadores, ir ao presidente do Tribunal de Justiça e saber por que eles não atuam contra esses empresários do transporte que dominam esse mercado, cartelizam esse mercado. O último que quis falar isso perdeu a cabeça. O último que quis brigar com a FETransporte foi degolado. Eu já participei de tanta luta perigosa, mais uma para mim é mole. E a maconha eu vou meter bronca também, porque tem o PIB da maconha. Isso é renúncia de receita do município. Renúncia de receita. Renúncia de receita é crime. Um administrador não pode chegar e dizer o seguinte: ah, não, eu não quero esta receita dos bancos. Já pensou? Não pode. Isso é crime. Crime de responsabilidade. E na maconha, renúncia de receita. Poderíamos ter milhões na receita do Estado se a maconha fosse legalizada, tributada. E ela não é, e ela alimenta, porque a ilegalidade alimenta o sistema de lavagem de dinheiro, que é o sistema relacionado diretamente à compra e venda de armas e munições. Certo. Então, essa ilegalidade, ela só vai crescer cada vez mais, armas, munições, e é uma guerra racista, interminável. Porque o Rio de Janeiro, na realidade, nós vivemos até hoje como a escravidão, homens livres e escravos. Eu sou descendente de homem livre, branco, privilegiado, tudo bem, mas não sou milionário nem bilionário. Ninguém da minha família nunca foi bilionário nem bilionário, entendeu? Não sou milionário, mas sou um privilegiado. E nós vivemos no Rio de Janeiro até hoje como na escravidão. Eu vivo no Estado de Direito e quem mora na favela, que 80% são negros, vive em estado de exceção, estado de sítio. E temos que acabar com isso. Essas operações policiais racistas nas favelas têm que acabar no Rio de Janeiro. Em homenagem à nossa cidade, à nossa diversidade, a toda a cultura que o povo negro trouxe para o Rio de Janeiro, inclusive a cultura da maconha. Grande André Barros, eu quero te agradecer muito pela entrevista aqui para o Moby Dick Show. Eu quero dizer para você que nós estamos juntos e eu quero dizer para você que o número do André é 50 do PSOL, 4,20 da planta, então é 50-420, aí você aperta o verde e aí depois, para não deixar barato, aperta o verde de novo. Grande beijo, fica com quem você acreditar que você tem que ficar. Beijo, irmão.